Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market desta quarta-feira. Hoje é dia 18 de janeiro de 2023. Estamos ao vivo aqui para trazer os principais destaques e as principais repercussões do mercado financeiro no dia de hoje. Comigo, Felipe Nascimento, também com o Alan Gani, que temos aqui nesta quarta-feira. Dentre os principais destaques que está movimentando o mercado financeiro no dia de hoje, a gente tem divulgação de inflação ao produtor lá nos Estados Unidos. E aí, né, com a inflação arrefecendo, já tem dirigente do Federal Reserve falando o seguinte: olha, a elevação dos juros está funcionando e a gente vai levar os juros acima dos 5% para continuar colocando essa inflação para baixo. Também a gente fala sobre o mercado de petróleo, a gente fala do cenário político, com o presidente Lula trazendo informações sobre reajuste do salário mínimo, reajuste também da tabela do imposto de renda. E claro que a gente não vai deixar de falar sobre o caso Americanas, que vem repercutindo bastante no mercado desde a quinta-feira passada, ou a noite da quarta-feira passada, depois que foram constatadas inconsistências contábeis no balanço da empresa da ordem de 20 bilhões. E aí começou todo aquele litígio de Americanas com grandes bancos, com instituições financeiras, com seus credores e, claro, com o mercado financeiro. Mas esse é um assunto que a gente vai seguir tratando por aqui, além de todos os nossos destaques, com o Alan Gani, que já está aqui comigo. Muito boa tarde, Gani. Sempre um prazer estar aqui contigo. Boa tarde, boa quarta para você, meu caro. Prazer é todo meu, Filipão. Boa tarde a todos os investidores, liberais, seguidores, haters, todo mundo. Boa lovers tarde a todos. E todo mundo. Lovers e haters. Um abraço para todo mundo, né, Gani? Claro, não podemos segregar ninguém, espalhar o amor da nossa humilde audiência. Ô, Gani, vamos falar de PPI, né? Dado importante que saiu nos Estados Unidos, todo mundo de olho. Saiu lá no comecinho da manhã, né? No meio da manhã, 10h30 da manhã, o dado do PPI. Estava esperando ali um arrefecimento, mas o dado veio melhor do que se esperava até mesmo, né? Uma queda de 0,5%, 0,5% da inflação ao produtor de novembro para dezembro. E aí parece que o mercado ficou um pouco animado, começou a reprecificar algumas coisas, mas parece que não foi suficiente, né? Porque o mercado americano está caindo nesse momento. Essas coisas acabam sendo meio... né? Porque às vezes a gente tem aquela narrativa fechada na nossa cabeça, aquela historinha legal para contar, que é, puxa, um PPI abaixo do esperado, com mais queda, né? Significa que o mercado iria reagir bem, porque entende que haverá menos repasse de preço ao consumidor, portanto, o Fed não será tão agressivo, reforçará, né, que o Fed não será tão agressivo na política monetária, ou não subirá tanto mais os juros, ou começará a redução de juros em menos tempo. A gente poderia ter algum tipo de leitura assim, que seria a leitura mais lógica. Certo. Muito bem, mas essa leitura não ocorreu e é aquele dia que a gente fala, caramba, mas né, é tão lógico esse pensamento e ele não ocorre. E pelo contrário, a bolsa lá fora, ela está caindo quase 1%, 0,80%, né, mais ou menos. E por quê, né? Uma inflação no produtor, não é no consumidor, mas uma inflação no produtor menor do que o esperado. E uma inflação menor do que o esperado no produtor significa a possibilidade de uma inflação no consumidor menor do que o esperado. Possivelmente, essa fala de um dos diretores do Fed dizendo que, olha, tá dando certo, então em time que está ganhando não se mexe, porque os últimos dados de inflação, tanto ao produtor quanto ao consumidor, eles têm vindo ou dentro das expectativas ou abaixo do esperado. Pode ser que o mercado interpretou, olha como o mercado é sensível, né? A fala do diretor como uma sinalização de que
os juros continuarão por mais tempo, né, que o jogo não está ganho. Pode ser isso, é difícil a gente dizer. Como também pode ser um movimento de realização, né, algo do tipo. Mas, de fato, não tem aí uma questão muito fechada, né? Por que a Bolsa dos Estados Unidos, tão clara, está caindo 0,80% e a gente faz esse tipo de ilação aqui. Até porque, né, Gani, deu uma acelerada numa alta, né, no pré-mercado ali, logo que foram divulgados os dados. Só para a gente ter uma ideia, a Bolsa Americana abre 11h30 da manhã, os dados saíram 10h30 da manhã. Estou falando em horário de Brasília, sim, evidentemente. Claro. Mas... saíram os dados, as bolsas americanas, os futuros americanos deram uma acelerada, aí o pessoal até achou interessante, né? Poxa, a Nasdaq acelerou, também o S&P acelerou, o Dow Jones acelerou, né? Parecia que havia um movimento ali mais de interpretação de que, poxa, exatamente o que você falou, se a inflação ao produtor caiu, não vai repassar para o consumidor, vai trazer a inflação um pouquinho mais para baixo. Não necessariamente o Fed vai precisar ser tão mais agressivo, né? Mas não foi isso que aconteceu a partir do momento da abertura do mercado. E aí é isso. A própria Loretta Mester, né, que é uma dirigente do Fed, ela falou que o objetivo é chegar lá nos 5%, talvez até um pouquinho a mais, para poder colocar a inflação nos trilhos de novo, chegar nos 2% da inflação, que é o objetivo do Federal Reserve. Que ainda está longe, né? Sim. Então, assim, os indicadores, eles mostram ou dentro do esperado ou abaixo do esperado, mas... se a gente chegar e olhar lá, 7, 8 para 2, ainda é bastante redução. Então, trazer essa inflação novamente para casa dos 2%, que geralmente é o histórico dos países desenvolvidos, né? Uma inflação próxima de 2%, tem muito trabalho a fazer. Não basta apenas a desaceleração, a redução. Agora está em 5 no acumulado, agora está em 4. Para os Estados Unidos, 4 é muito alto. Precisa estar em 2. E é muito importante para não desancorar as expectativas inflacionárias. Isso é muito importante na inflação. Pior coisa que pode acontecer, ou uma das piores que pode acontecer durante um processo inflacionário, é todo mundo não acreditar na política monetária e acreditar que vai ter inflação. Porque daí todo mundo faz o quê? Joga no preço, né, o tempo inteiro. Então os empresários já se antecipam, vai ter inflação, me posiciono antes, aumento os preços, né? Então essa própria piora das expectativas acaba retroalimentando a inflação. Então a missão do Fed é trazer para 2, lembrando que o Fed nos Estados Unidos ele tem duplo mandato. O que significa? Ele não tem uma meta de inflação como é nos Estados Unidos, como é no Brasil e em outros países europeus. É uma meta de, vamos chegar lá em tanto e ponto final, isso aqui é o nosso principal objetivo. Não. Nos países europeus, evidentemente, aí que não estão ligados na zona do euro, os da zona do euro é a meta zona do euro, né? Mas ele tem duplo mandato, emprego e inflação, ele dá peso igual, tanto para o emprego quanto para a inflação. Aqui a gente mira mais na inflação, lógico, né? Controlando a inflação de tal maneira que não prejudique também muito o mercado de trabalho, o emprego. Mas nos Estados Unidos é como se você tivesse 2 objetivos. Tá? Eu tenho que conciliar esses 2 objetivos que muita gente, né, muito economista coloca como conflitantes, certo? Então essa é a missão lá do Fed. E o PPI, só para explicar uma questão bastante importante para a audiência, né? No Brasil, a gente até tem um índice agora do IBGE que calcula o índice de preços ali ao produtor, mas não ganhou muita fama, infelizmente, porque eu acho que é muito importante. O que o mercado acaba mais olhando é o IPA. O IPA é o índice de preço ao atacado, o atacado e produtor da Fundação Getúlio Vargas, que equivale a 60% dos IGPs, IGPM, IGP-10 e IGPDI. A diferença entre eles é só o período de coleta. Todos dão um mês, mas com períodos de coletas diferentes. Mas o IPA, ele está dentro do IGP, né? Eu e muita gente é a favor do quê? De ter claramente, como é nos Estados Unidos e na Europa, você tem um índice de preço ao consumidor e um índice de preço ao produtor. E não misturar dentro do indicador da FGV, né, você colocar IPC, INCC e IPA. Mas uma vez eu fiz essa pergunta, inclusive aqui na BMC, com um grande economista, o André Braço, e eu falei, mas
né? Porque tem esses questionamentos, não seria melhor? Ele falou, olha, o mercado quer isso. Quer dizer, o índice existe porque as pessoas, né, veem que faz sentido, né? Ter o IGPM, o IGP-10 e o IGPDI. Mas eu acho bastante interessante se ganhasse força aqui, ter um índice de preço somente ao produtor. Tem, mas não ganhou tanta força. Mas não pegou tração. Não pegou tração. Como pegou nos Estados Unidos e na zona do euro. É importante por quê? Porque através dele a gente consegue ter uma leitura do que vai ocorrer com o IPC, né? Maravilha. Ô Gani, ainda nesse sentido, né, a gente falando, claro, de Estados Unidos, hoje, daqui a pouquinho, inclusive, tem a divulgação do livro bege, né? Que livro bege lá dos Estados Unidos é um sumário lá, né? Um documento, né, que coloca as condições econômicas americanas e serve muito de base para as decisões de política monetária do Federal Reserve, né? Inclusive o Fed tem reunião, se não me engano, 31 de janeiro e 1º de fevereiro, né, terça e quarta-feira, já a primeira reunião do ano, onde obviamente vão levar em consideração esses dados que estão sendo divulgados. A gente viu o PPI agora, a gente viu o CPI na semana passada, mostrando que a inflação está arrefecendo. O Federal Reserve, ele não tem um histórico assim de mudar muito bruscamente a forma de se pensar. Eles dão um plano de voo, indicam um caminho e vão perseguindo aquele caminho. Não se espera, porém, então, né, uma mudança muito brusca de narrativa por meio lá dessa reunião do Fed. Deve manter a visão, só que com esses dados melhores que estão sendo divulgados, ou pelo menos mostrando que a política está dando certo, talvez venha alguma sinalização, né, Gani? Olha, esse Fed, essa diretoria, o pessoal até brinca muito que eles seguem o mercado. Então, é mais ou menos assim, o mercado coloca na conta que a próxima previsão do Fed, a próxima mudança de taxa de juros vai ser 0,25. Está todo mundo. Hoje a maior probabilidade é 0,25. Está no consenso. Está no consenso, quase. Acho que 80%. Então vai ser 0,25 de alta, né? Está 4,5, vai para 4,75. Tá. Aí, o que o pessoal fala? Bom, o Fed dá aquilo que o mercado espera. Aí fala, nossa, mas o mercado acertou a previsão do Fed. Só que o Fed também está dando o que o mercado espera. Como está na curva 5, um pouquinho mais probabilidade de 5 do que 5,25, eu acredito que o Fed, esse Fed, ele não é um Fed que vai surpreender, como já teve alguns Feds no passado, que fazia exatamente aquilo que o mercado não esperava, né? O Paul Volcker, né? Famoso da década de 80, e ali todo mundo criticando que o aumento da taxa de juros foi muito brutal, e em 2 anos a economia americana está com a inflação controlada e decolando, né? Logo depois da crise inflacionária da década de 70, muito ligado ao choque do petróleo. Então, esse Fed não tem essa característica, ele é mais low profile, né? Ele é um Fed que vai mais do mercado, entendeu? Então, acho que é difícil ter algum tipo de surpresa. Mas se o mercado acabar precificando alguma coisa fora da curva, aí o Fed vai ter que se mostrar um pouco mais arisco ao mercado. Porque assim, acompanhando, é até interessante fazer esse exercício histórico. Eu lembro aqui, eu acho que não teve nenhuma vez que eu me lembro, vocês podem me ajudar, se o Cabral estivesse aqui também ajudaria aí com a memória, né, ô Filipão, mas pergunto a você, eu não me lembro de alguma vez que o consenso de mercado era meio e veio um 0,75. Não lembro disso ter acontecido. Sempre vem no consenso de mercado, né? Então, enfim, eu acho que não surpreende. E eu acho que a grande pergunta agora é: quando começa a cair os juros? Eu acho que o teto meio que está dado, 5,25 está dado, talvez 5,25. Também não faz muita diferença 5,25. Né? Agora, o ponto é, a partir de qual momento começa a cair, né?
porque até então pode ficar nesse plano de voo aí de 5, né, por um bom tempo, e que é alto para a economia americana, não é pouca coisa. É a Selic deles, né, o Fed Fund Rate deles a 5%, porque puxa todas as taxas da economia. E os Estados Unidos, mas infinitamente mais do que o Brasil, é muito sensível a crédito. O mundo nos Estados Unidos gira em torno do crédito, né? Todo mundo é endividado nos Estados Unidos. Eu acho que eu já contei uma história, né? Que o meu tio, uma vez, em 2014, passei um tempo lá, eu tenho um tio que é americano, naturalizado americano, né? Ele é egípcio naturalizado americano, e eu falei que eu queria pagar à vista, né? Porque eu não gosto de dívida, não gosto de pagar juros. E ele falou que se eu fizesse isso ou falasse isso lá, eu ia ser internado, como louco. Porque os caras iam meter camisa de força em você. E a taxa de juros era tão baixa que não fazia o menor sentido, assim, era não tão baixa, mas baixo. E aí todo mundo, o carro, compra parcelado. O americano inteiro é endividado. Todo mundo tem uma dívida lá. É natural. Ou é dívida com o college, ou é dívida, né? Dívida com o college, ou é dívida com uma casa, para comprar casa, ou é dívida com o carro. É dívida. É tudo. Cartão. Você não sobrevive nos Estados Unidos sem um cartão de crédito. Boa. E outra coisa, a gente falar outra coisa, uma peculiaridade interessante da economia americana. Eu demorei muito para entender isso também, e um pouco de vivência que eu tive lá. O score, que eles chamam de crédito, é muito importante, que a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado do lado negativo. Né? Pô, o cara está com o nome sujo. Nos Estados Unidos, é muito importante você ter o score positivo. Todo mundo tem um score de crédito. Por quê? Porque isso permite você tomar dívida, tomar mais crédito, entendeu? Então isso é muito importante para eles. Levam, assim, é conversa de dia a dia. Como é que está teu score de crédito, entendeu? Imagina aqui, você senta num bar, pô, meu score, não existe esse tipo de conversa no Brasil. Aqui fala, tô negativado. Não, mas aqui eu tô no cheque especial. Implantaram, né, essa coisa do score, pegou, que é o cadastro positivo. Tem muitas instituições que consultam esse score, só que não sei, posso estar enganado, mas a gente não vê na prática você ter algum tipo de benefício quando o seu score tá bom, entendeu? Então, de repente um juro mais baixo, um juros mais amigável, um crédito um pouco maior. Lá parece que é tabelado, né? Olha, ele olha para sua cara, não, você entra nessa tabela, você vai ter X de exatamente. Lá, de taxa. Você sente assim na veia o negócio, né? Na veia. Então é muito importante esse score, né? Enfim. Bono. Ô Gani, falamos aqui de economia americana e sinais de economia americana que a gente fica de olho, sempre olha os dados de emprego lá nos Estados Unidos. Saiu uma informação bastante interessante e importante para a gente dar aqui, que cerca de 30 empresas de tecnologia acabaram trazendo aí mais de 80 mil demissões, esses dados aí até novembro do ano passado no consolidado. Todo mundo fazendo aquela famosa enxugada no quadro funcional. E a Microsoft anunciou hoje, inclusive, que vai demitir mais 10 mil funcionários até setembro. A justificativa é a desaceleração econômica que exige cautela para a companhia. A gente viu essa movimentação em grandes empresas de tecnologia, a gente viu em Apple, a gente viu em Google, a gente viu no Facebook, Twitter, Elon Musk chegou demitindo geral, agora a Microsoft também colocando mais 10 mil pessoas para fora do quadro funcional. A diminuição do emprego lá nos Estados Unidos também acaba sendo levada em consideração ali naquele jogo do Fed que a gente estava comentando, né? Que o Fed olha para payroll, olha para inflação, olha aqueles mandatos que você falou que o Fed tem que cumprir, né? Sim. Eu acho que tá na conta do Fed, assim, que conseguir, é quase impossível manter a taxa de juros nesse patamar, manter o desemprego a 3,5% e trazer a inflação para 2%, essa conta não fecha. Né?
Então, em algum momento, a taxa de desemprego ela vai começar a reagir e ir lá para cima de 4%, porque a gente já começa a perceber as demissões. A gente não tinha notícia desse tipo no ano passado, né? Ou tinha muito pouco, no início do ano passado. Sim. Agora a gente já começa a ter esse efeito, né? Ainda não tem um efeito nos indicadores de desemprego mais robusto. Por quê? Porque a partir você tem demissões em umas empresas, mas principalmente no setor de serviços e também setor ligado ao turismo, ligado à reabertura da economia, você tem as contratações, principalmente final de ano, né, onde tem uma maior atividade econômica por conta das festas de final de ano. Agora, esse efeito passando, eu acredito que a taxa de desemprego comece a subir. Por quê? Porque num cenário de menor crescimento econômico e juros mais altos, não tem como. O desemprego acaba aumentando, né? E o desemprego é uma variável que reage de maneira lagueada, né? Que ela tem um lag, ela reage defasada, não é tão instantâneo, né? O ajuste não é tão instantâneo como outras variáveis, ele demora mais, né? Por quê? Porque você tem fricções no mercado de trabalho, nos Estados Unidos bem menos do que no Brasil, né? De contratação e demissão, né? Não é tão simples e tudo mais. Então, isso deve em algum momento aparecer. Mas o Fed olha, com certeza, ele está olhando para isso, mas ele já meio que coloca na conta, né? Alguma piora na taxa de desemprego. O ponto é que essa piora, e isso que é o que o Fed teme, né? Não possa ser muito grande, porque daí ele vai falar, bom, tudo bem, eu controlei a inflação, mas eu tenho agora um problema na geração de emprego. Por isso que ele fala muito nesse ajuste fino e tentar chegar no tal do pouso suave, né? Boa, o Gani. O Igor Moraes está aqui no nosso chat, ele falou o seguinte: eu moro em Massachusetts, a população aqui continua comprando, continua viajando. A economia parece que não desacelerou por lá, pelo que ele está falando. É questão não só sazonal, né, de períodos e tudo mais, né, e também de percepção de localidade. Estados Unidos também é gigante, né? Às vezes começa a mudar a perspectiva num lugar, no outro continua aquecido, ou desaquece num lugar, aquece em outro. É bastante heterogêneo, digamos assim. Né? Eu procurei fazer esse exercício, né? No final do ano eu estive nos Estados Unidos, mas eu fui para uma cidade que é difícil fazer qualquer tipo de leitura de atividade econômica, porque ela acaba sendo muito influenciada pelo turismo, né? Que é Nova York. E assim, lotada, né? Muita gente consumindo. Eu não fui pouco em loja, né? Mas assim, loja cheia. Mas o que me chamou a atenção foi serviços, né? Serviços, sim, aí, restaurantes, tudo muito cheio. Mas longe de parecer um cenário de crise econômica, longe disso, né? Mas, de novo, né, uma cidade muito grande, né? Até porque está desacelerando, né? Não é que é aquela recessão terra arrasada, né? Agora, é uma desaceleração porque está muito aquecido. Agora, o que me chamou muita atenção em Nova York, que é uma cidade que eu vou com uma certa frequência, né? É o empobrecimento da cidade, o aumento da pobreza na cidade. Né? Não o empobrecimento da cidade, mas o aumento da pobreza na cidade. Isso me chamou a atenção. Se a gente pegar o que... Nova York é uma cidade que na década de 80 era muito ruim, tinha muita pobreza. Assim, a cidade evidentemente é rica, mas muito mendigo, muita gente na rua, muita pobreza, muito violenta também. Década de 90 até que vem década de 90 começa a melhorar, né? Com o famoso prefeito do Tolerância Zero, Giuliani, né? Então ele coloca ali, qualquer crime pequeno já é um crime, vai para a cadeia, aquilo começa a melhorar muito a cidade, mostrando, né, que quando você aplica o rigor da lei, isso tem um efeito. Depois vem o 11 de setembro, aí a cidade, né, vira todo mundo, claro, aumenta o policiamento, investimentos muito pesados do Trump no setor imobiliário, então a cidade começa a ficar muito rica, pouquíssima pobreza,
e os índices de criminalidade se tornam um dos menores dos Estados Unidos. E aí vive uma lua de mel a cidade, assim, de 2003 mais ou menos, né, até, sei lá, 2012, a cidade maravilhosa, assim. E aí depois a gente começa a perceber novamente já uma Nova York com muito mais pobreza, né, aumentando muito a pobreza e violenta. Hoje as pessoas lá, eu tenho parentes que moram nos Estados Unidos, americanos mesmo, e eles reclamam, falam, olha, 8h30 da noite, 9... E a gente tem cabeça de brasileiro, né, que está acostumado com São Paulo, você sai 1 da manhã, pega metrô e você acha que não vai acontecer nada. Mas quem mora, porque a gente tem outra percepção, né, mas quem mora lá diz que está perigosa, que já não é como era no passado, né. E tá aí, claro, né, efeito de má gestão dos últimos prefeitos, mas também a gente não pode descartar a pandemia. Boa. Ô Gani, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente dá continuidade aos nossos assuntos aqui, porque tem assunto importante para a gente tratar. A gente vai falar de petróleo, a gente vai falar de Petrobras, a gente vai falar também, responder perguntas aqui no chat e, claro, né, um monte de outros assuntos que estão pipocando aqui no nosso chat. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, então na volta a gente segue aqui com o nosso BMC Market. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui, BMC Market, ao vivo, 2h39, 18 de janeiro, quarta-feira. Obrigado você que está nos acompanhando aqui no nosso BMC Market, o Arthur Brito, o Helder, o Regis Andrade por aqui, o François Martins, o Igor Moraes, que está aqui também, o MPK, que estava meio sumido, hein, seu MPK? Tá de volta, muito bom poder contar com a sua audiência, assim como o Peter Santana, que tá todo dia aqui com a gente, também o Rui das Neves, o Rafael Vieira, o Doug por aqui também, Rafael Santos, quem mais? O Romildo tá por aqui, Jaspion, olha o Jaspion, direto do Japão, Moraes tá por aqui. Ô Moraes, você é parente do Alexandre ou da Paula? Conversa aqui com a gente. A Lilian tá por aqui, o Rodrigo, Manutenção NSA, o Guilherme Rodrigues, Rafael Vieira, a Gisela Marchiori, olha, também tô de volta, olha a Gisela aqui, hein, muito bem-vinda, fazia tempo que eu não te via por aqui, hein, Gisela? Abraço pra você. Léo Arruda, Thiago Pereira, o Luiz Antônio, todo mundo aqui, muito bom poder contar com a audiência de vocês. O Daniel Bruno Seron perguntando, e aí, Gani, você foi na Apple? Não só foi na Apple, como comprou o kit completo. iPhone, iPad, iMac, iWatch qual outro i que você comprou, Gani? Não fui na Apple. Não foi na Apple. Na viagem passada aí sim, eu tinha ido, comprado um celular e tal, mas nessa nem passei, não fiz compra
Minto, para não dizer que eu não fiz compra, eu fui um dia que eu gosto muito de ir no Metropolitan, né, que é um museu de história e de arte. Aí comprei um quadro, que é uma foto, e eu comprei um quadro de rua também, só. E só? Só, nem mal entrei em loja, né? Nada. O dólar está proibitivo, Não dá, a gente não tem como, né? Agora, só matar curiosidade, aí o pessoal falou, né, mas eu falei de parente nos Estados Unidos, que nasceram lá. E a minha família, de fato, meu pai é egípcio. Vou mandar um abraço aqui pro Turcão, né? É legal que no Brasil, o árabe, turco, é tudo a mesma coisa, né? São coisas diferentes. E aí, o meu pai é egípcio, mas todos imigraram, né? E saíram, teve a diáspora da família Ghani, né? E aí são 5 irmãos, então todos saíram, só a minha tia que ficou, o resto tudo foi embora. Egito. E aí o meu pai também está nesse caso, eles se naturalizaram norte-americano, né? Então eu tenho tios lá que acabaram tendo passaporte dos Estados Unidos, né? Se naturalizaram. E aí os filhos, meus primos, nasceram nos Estados Unidos. E são cidadãos. São cidadãos, nasceram lá, tudo mais, né? São americanos. Boa. O pessoal é curioso, perguntou, e aí, a patroa não deixou tirar a barba ainda? O pessoal é curioso. Então, tem uma coisa muito louca, porque ela está fazendo uma baita campanha para manter, eu já falei que eu ia tirar, mas dá um certo dó, né, de tirar, e aí tá dividido. Aqui na BMC tem uma galera que fala, Alan, tá muito ruim, cara, tira hoje. E tem um pessoal, o Rafael, né, da produção e tal, ele falou, não, tá legal, cara, da redação, desculpa, tá legal, mantém aí e tal, pô, ficou legal. E até o último Deepcast, que é um bate-papo lá com o cara da moda, fizeram até um corte aqui, se era melhor com ou sem, e ficou com, né? Ô Ghani, eu tava falando do Zaya aqui que você comprou, né? Aí o Curiango falou iFood. E tem aquela piada super engraçada também, que o pessoal sempre faz no começo do ano, que lá eles têm iPad, iMac, iPhone, a gente tem IPVA, IPTU. Boa, você não conhecia. É tudo Zaya do brasileiro. Sensacional. Cara, início do ano é um terror, né, meu? Início do ano dá vontade de chorar. Eu acho que eu esqueci de pagar meu IPVA agora que eu tô lembrando disso. Mas tranquilo, Ghani. Pra você não é nada. Ô, Ghani, falando em IPVA, me vem à cabeça a alta do petróleo. Porque eu estava de olho aqui, petróleo que recentemente chegou a ser cotado aí $75, 76, né? Nessa casa, nesse patamar, e já voltou, pelo menos o Brent, que é referência para a Petrobras, já voltou para $86, né? E nessa toada, a gente viu ações de Petrobras no ano subindo praticamente 10%, e da mínima do ano até onde estamos agora, cerca de 17%, 18%. Queria que você falasse um pouquinho sobre, Alan Ghani, essa retomada do petróleo, cenário internacional bastante demandante de petróleo, a questão do crescimento chinês também podendo contribuir, e aí a gente sempre fica de olho, né? Estoque de petróleo, inclusive vai sair estoque de petróleo daqui a pouquinho, 6h30 da noite lá nos Estados Unidos, né? O horário de Brasília. E estoque de petróleo e produção de OPEP, como que tá essa percepção sua aí no cenário de alta do petróleo, Ghani? Esse é um tema que eu fico bastante confortável em falar, porque aí quem acompanha, né, eu sempre gostei muito, desde o ano passado vinha defendendo a tese de petróleo. Primeiro, mas tinha aquela perspectiva de recessão, menor crescimento chinês, recessão nos Estados Unidos. Eu falo, tudo bem, mesmo com essa perspectiva, a oferta de petróleo está restrita no mundo, né? Então pode até cair a demanda, mas não vai levar uma queda muito grande nos preços, porque a oferta está restrita. Em grande parte essa oferta está restrita, porque desde 2014, pelo menos, houve uma série de regulações, de desincentivos e de multas para a indústria de petróleo. Então, os acionistas, né, os controladores, falam, para que a gente vai investir em petróleo se amanhã a gente pode perder lucro, se amanhã eu posso sofrer uma regulação forte, então não vou investir. Só que isso restringiu bastante essa oferta, o preço foi lá para cima, né? E agora,
com uma perspectiva de menor recessão global, em grande parte porque não se fala em recessão nos Estados Unidos, a probabilidade maior é uma desaceleração, tal do pouso suave, mas não chega a ser recessivo por enquanto, e principalmente a China acabando com a política de Covid-0 e focando muito na retomada econômica, isso puxa o preço do petróleo para cima, maior demanda da principal commodity mundial, né? Goste ou não do petróleo, mas o petróleo é usado em absolutamente tudo e por enquanto não tem substituto. Tanto é verdade essa pergunta que você me fez, ô Felipão, que está numa matéria importante do Financial Times hoje, falando do efeito China sobre a demanda de petróleo, né? Então, mostrando aí que essas empresas acabam sendo beneficiadas. Mesmo a Petrobras, com toda a incerteza do lado político em relação à empresa, né? A gente sabe que com o governo, agora o governo PT, tem aquela dúvida em relação à Petrobras, dado o que ocorreu nas gestões anteriores, na política de interferência nos preços, principalmente no governo Dilma, né, onde houve aquele preço aqui no Brasil mantido, né, e o preço internacional subia, e a Petrobras não reajustava os preços e teve que fazer isso depois, de uma maneira ou de outra, teve que reajustar, né, porque uma hora a realidade se impõe, os custos da empresa estavam subindo e ela tinha que subir os preços. Então, essa questão toda em relação à interferência política na gestão da empresa ficou maior no governo agora eleito do PT, o governo Lula. No entanto, olha só, mesmo com toda essa questão, a Petrobras sobe, né, e recupera os seus preços. Então, eu pergunto, né? Você já pensou se o ministro Haddad ou o próprio Lula fosse a público e dissesse, olha, vamos manter a política de paridade de preço, não vamos interferir na gestão da Petrobras, né? A Petrobras tem que agir como uma empresa privada e tal, não sei o quê, é uma empresa estatal, mas tem que ter uma lógica de uma empresa privada e não sei o quê, banana. Imagina se ele faz um discurso assim, a empresa decola, né? Se já está indo bem, com toda a incerteza política em relação à empresa, imagine sem a incerteza política. Quem não quer correr o risco, empresas hoje pode investir via BDR, pode investir via corretoras americanas que hoje têm lá atendimento em português, enfim, né? A gente tem algumas delas. E aí, a Avenue, por exemplo, e aí as pessoas podem comprar ações ou de empresas de petróleo lá fora, né, que tem excelentes aí, como também pode comprar BDRs negociadas na B3. Ô Gani, tem uma situação importante que inclusive eu estava até procurando aqui para saber se tinha atualização, não encontrei atualização, porque um ex-diretor da Petrobras entrou com um pedido no Tribunal de Contas da União para suspender o pagamento do dividendo, que vai ser pago amanhã, 22 bilhões de reais distribuídos para os acionistas. A gente lembra no ano passado, em novembro houve ali a sinalização de pagamento, em dezembro a ratificação, pagaram a primeira parcela em dezembro e a segunda agora em janeiro. E aí agora um ex-diretor falou, olha, isso vai contra os interesses da empresa. E possivelmente não vai dar em nada, mas mostra como tem ali uma imprevisibilidade de uma decisão da empresa, está com caixa, está querendo retribuir para os acionistas, claro. E agora tem essa discussão judicializada. Daqui para frente, ok, quer mexer em como vai distribuir para acionista, se vai distribuir para acionista, tudo bem, é uma política da empresa. Agora, mexer no que já foi batido o martelo ali é complicado, né, Gani? Dá uma imprevisibilidade, tipo né? Porque assim, no final das contas, né, em última análise, qual é a função de uma empresa? É gerar lucro para os seus acionistas. Você se torna sócio da empresa
para receber os dividendos. Muita gente vai falar, mas Alan, eu ajo como um especulador, e aqui no melhor sentido da palavra, apostando no preço, na alta do preço das ações. Mas veja que a elevação no preço das ações há uma lógica. Qual é a lógica? É de que a empresa, em algum momento, se tornará mais lucrativa, né? E gerará mais dividendos. E mesmo que ela não esteja pagando dividendos, ela está reinvestindo os dividendos no negócio para crescer mais, fazer os investimentos corretos e chegar num momento de maturidade e distribuir os dividendos, né? No final das contas, a própria valorização do preço das ações está ligada a uma perspectiva de maior lucro no futuro, maior fluxo de caixa no futuro e maior distribuição desses lucros no futuro. Então, quando há uma quebra desse pacto, é muito ruim, não tem nenhum problema a empresa convocar os seus acionistas e falar, olha, vamos reter os dividendos porque a gente vai fazer investimentos que vão visar a mais lucro no futuro, né? Vocês vão ganhar ainda mais. Tudo bem, várias empresas em crescimento agem dessa maneira. E que até teriam distribuição de dividendos e preferem reter, certo? Mas não é o caso aí. Aí sempre tem essa discussão política em relação à empresa, né? Ô Gani, deixa eu só responder o Helder aqui, ele falou que foram os petroleiros. Essa aí foi lá no passado, né? Foi lá no ano passado. Ontem, um ex-diretor de produção, Guilherme Estrela, ele que entrou no Tribunal de Contas da União pedindo uma decisão liminar para suspender o pagamento dessa segunda parcela dos dividendos da Petrobras, que está provisionada para amanhã. Inclusive, Gani, olhando para o departamento financeiro de Petrobras, já deve estar lá, provisionado, sai da conta da Petrobras, vai para a conta dos acionistas, já deve estar tudo pronto lá, talvez não dê para voltar atrás, né? Vai que vai e vamos embora. Ele falou que foram os petroleiros nessa semana. Essa dos petroleiros eu não vi exatamente o pedido, né? Mas esse do ex-diretor, eu vi o pedido, sim. E Gani, inclusive, só para a gente amarrar essa questão aí do petróleo, o François Martins, ele tá até fazendo uma ameaça muito grave aqui, viu? ele falou assim, Gani, o dólar tá caindo, a commodity vai bombar, pode bombar, o Lula pode se beneficiar novamente com essa retomada do petróleo. A gente comentou isso recentemente, mas a ameaça grave que o François faz é o seguinte, se o Gani não responder, eu vou perguntar para o Beluso. Aí é grave mesmo. Então eu vou responder, pelo amor de Deus. Olha, algum benefício ele pode ter, claro, né? Porque uma retomada no preço das commodities acaba beneficiando o Brasil. Mas longe de ser o que foi no passado. A gente não está mais falando naquele ciclo de crescimento de China a 10%, 12%, Estados Unidos crescendo a 5%, 6%, Japão crescendo a 4%, zona do euro crescendo a 4%, países da América Latina crescendo a 7%, 8%. Não é isso que a gente está falando. Então, pode gerar algum benefício, sim, pode o favorecer, mas longe de ser aquele ciclo virtuoso da economia mundial de 2003, antes da crise americana, a 2008 ainda você tinha esse ciclo, né? 2007 começou os sinais da crise americana. Além do que, a situação do Brasil também é muito diferente do ponto de vista fiscal em relação àquela época, né? Quando o Lula herda o governo, a dívida pública era menor, ele tinha herdado o governo com um superávit primário. Nesse caso, ele herda o governo também com superávit primário, só que o superávit primário que ele herdou no Fernando Henrique era 2,5% do PIB. E agora, o superávit primário que ele herda, né, depois, desde 2014 não tinha um superávit primário, é menos de 1% do PIB. E o saudável seria 2% e já a previsão é ter déficit primário novamente. Então, ele vai ter que lidar com o problema fiscal, né? Coisa que, aliás, tem uma entrevista ótima que eu recomendo a todos do Samuel Pessoa. Se eu não me engano, acho que saiu no Estadão essa entrevista, não lembro.
E é o seguinte, o PT não, quando ele tem que lidar com o problema fiscal, ele tem um certo desafio. Por quê? No governo Lula 1 e Lula 2 não teve que lidar. Governo Dilma 1 não. Quando foi no Dilma 2, teve que lidar com o problema fiscal e não foi bem, né? Resultou numa crise econômica, impeachment e tal. Então, vai favorecer, mas longe de ser aquele céu de brigadeiro que foi no passado. Boa. Só para a gente trazer a informação, Gani, a Ana Petro e também a FUP, né, que é a Federação do... Calma aí. FUP, aqui, que é a Federação Única dos Petroleiros, eles disseram que vão adotar medidas judiciais e administrativas para suspender os dividendos. Isso foi hoje, bem o Helder trouxe aí para a gente, mas ainda vão adotar, a exemplo do que fizeram em novembro. Eu lembrava deles em novembro do ano passado, logo depois que foi anunciado esse dividendo aí de mais de R$3 para cada ação de Petrobras, dividida em 2 vezes, né? E aparentemente, assim como aconteceu em novembro do ano passado, essa decisão vai ser, essa solicitação vai ser indeferida pela Justiça, até para manter uma possível aí segurança jurídica da empresa. Gani, a gente está com poucos minutos aí para a gente poder trazer as últimas informações, só para a gente poder finalizar o assunto, falar um pouquinho sobre essa última fala do presidente Lula, falando que criou, né, um grupo de trabalho para estudar política de valorização do salário mínimo, aumentar o mínimo acima da inflação. Ele disse que o mínimo tem que subir de acordo com o crescimento da economia. Reajustes, no mínimo, têm que ser equivalentes ao PIB, né? Mas como que seria isso, né? Tirar uma indexação à inflação e vai do crescimento do PIB? O que você acha sobre isso? O problema, né, de você indexar e você cria esse gatilho automático, né, do salário mínimo. O aumento do salário mínimo, ele acaba gerando um impacto fiscal. Por quê? Porque você tem uma série de contas do governo que são atreladas ao salário mínimo. Então, desde o funcionalismo público, tá? Então, principalmente aquele funcionalismo público mais de baixo escalão, como você tem uma série de benefícios do governo atrelados ao salário mínimo, né? Então, como o BPC, também conhecido como LOAS, né? De pessoas que não têm renda, e aí acabam ganhando esse BPC ou esse LOAS, ou pessoas que não conseguiram contribuir com a sua aposentadoria, e aí recebem esse benefício, né, mesmo sem ter conseguido fazer aportes para a aposentadoria, recolher, recebem o LOAS ou o BPC, né, benefícios também para deficiente físico e tudo mais, né, cadeirante e tal. Uhum. Então, você tem toda essa conta aí atrelada ao salário mínimo. Então, na prática, ele acaba gerando um aumento das despesas públicas, né? E quando você faz esse processo de indexação ao PIB, é complicado, porque você tornou esse processo automático, né? E aí você gera esse aumento também de maneira automática, né? E o Brasil ele está com um problema fiscal complicado, que ele precisa resolver. Porque, repito, se não resolver o problema fiscal, sabe quem paga a conta? O pobre. Com ou sem salário mínimo? Com o salário mínimo ajustado. Então, você dá um aumento do salário mínimo. Se fosse tão simples como todo mundo acha, fala, não, então vamos botar R$5 mil salário mínimo. Qual o problema? Você vai gerar uma bomba fiscal e desemprego, porque vai ter um monte de empresa que não vai conseguir pagar 5 mil. Eu exagero no número para ficar bem claro. Então você gera desemprego... E você fala 5 mil, que é mais ou menos o que alguns órgãos, se não me engano, o DIEESE diz que o salário mínimo ideal seria algo em torno de 5.600. Isso, e um monte de desempregado no país, porque ia ter...
um monte de empresa que nem ia conseguir pagar 5 mil reais, né? Que ia falar, ó, não dá como eu tenho que pagar 5 mil, vou demitir um monte de gente para conseguir pagar 5 mil para um ou outro e vai ficar todo mundo desempregado. Então isso é lei econômica. Desemprego, salário mínimo está em livro de microeconomia, né? Ele acaba elevando o desemprego, né? A sociedade entendeu, não foi pela lei econômica, foi numa lei mais política, de que isso no mundo inteiro, ó, tem que ter um mínimo ali basal para a pessoa conseguir sobreviver. Tá bom, mas que se você aumentar o salário mínimo num patamar de 3 mil, 2 mil, você vai gerar desemprego. E outra, você tem o problema fiscal, né? Então não é tão simples assim, porque muita gente acha que é simplesmente uma questão de bom coração, né? Não, a realidade se impõe, né? Se simplesmente decretar uma boa intenção, vamos aumentar na canetada, e estava resolvido o problema, então no mundo inteiro, ó, o salário mínimo é 10 mil, acabou, não tinha mais pobreza. Não é assim, né? Boa. Acho que a gente pode, Gani, em algum momento, alhures, falar sobre salário mínimo lá nos Estados Unidos, se tem, se não tem, e como que o país está tão em pleno emprego assim, porque não tem salário mínimo, ou não tem salário mínimo porque está em pleno emprego. Até tem. Acho que a gente pode falar. Pode falar, até tem. Só que é um mercado de trabalho muito mais flexível do que no Brasil. Acho legal, de repente, a gente bater um papo sobre isso. Gani, é isso então. Tô de olho no relógio aqui. O pessoal com dinheiro já chegou. Já, o pessoal chega ali com tudo. Se bem que, segundo Cabral, tem gente com dinheiro nessa bancada, viu, Gani? Tem, né? Tem com dinheiro. Tem com dinheiro na bancada. Obrigado, Igor. Ó, é verdade, tem com dinheiro. Tem um rapaz ali, ele tem um sotaque que eu gosto muito, que você não sabe dizer de que lugar do Brasil é. Geralmente eu consigo perceber. Falo, pô, é da Bahia, do Rio, não sei o quê. Ele tem um negócio completamente diferente. Eu gosto dele. Enigmático. Enigmático o sotaque dele. Tá certo. É isso aí. Valeu, Gani. Até amanhã. Abraço. Amanhã tamo junto. Amanhã tamo junto. Valeu. Se quiser, abraço. Tchau. Obrigado você também que esteve aqui na companhia e na audiência no nosso BMC Market. Olha o Helder, Thiago Pereira, o Sandro Paradinsky aqui, o Igor Moraes, o Regis Andrade, o Romildo Doug, a Camila Núcleos, MPK, o Pablo Correia, o Daniel Bruno Seron e todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigado, estejam sempre com a gente e claro, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, vai lá, dá uma olhada e se inscreve aqui no nosso canal para a gente bater a nossa meta e continuar sempre crescendo a nossa audiência. Já somos mais de 462 mil inscritos aqui na BMC e o céu é o limite. Obrigado pela audiência, eu volto amanhã a partir das 2 horas da tarde aqui com o Alan Gani e você fica agora, você com dinheiro, Felipe Ferreira chegando por aqui, logo depois Débora Oliveira e o Gabriel Monteiro no fechamento do mercado com o Top News. Forte abraço, até amanhã, tchau, tchau.